Então vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? A gente vai começar uma playlist realmente falando sobre a história do nosso país e a gente vai começar por Brasil Colônia. Mas antes de falar de Brasil Colônia, a gente precisa falar de um período, né, que o Brasil ficou meio assim, meio jogado, escanteado para lá, que foi o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, 34, aproximadamente por aí, né? As datas variam conforme a literatura. Mas é nesse período das primeiras 3 décadas, que o Brasil vai ficar um pouco jogado. E a gente já vem através, né, daquela lenda que se constitui, né, desde do prézinho, que a tia diz, não, o Brasil foi descoberto por quem? Não, Pedro Álvares Cabral. Mas ele descobriu porque, assim, foi uma coisa que ele se perdeu. E aí depois ele se achou. E quando ele se achou querendo ir para as Índias, ele estava no Brasil. Ele pensou que o Brasil era as Índias. Não necessariamente. Porque, primeiro, na esquadra de Cabral, se não me falha a memória, são 13 navios que vem um navegante muito importante, chamado Bartolomeu Dias, que superou, né, ali o Cabo da Boa Esperança. Ou melhor, Cabo das Tormentas, posteriormente batizado de Cabo da Boa Esperança. Então, como é que um navegante extremamente experiente ele vai se perder? Não é duvidoso, no mínimo curioso. Segundo fato aí, para que a gente entenda que não foi ao acaso e foi através de interesses de Portugal garantir ali pelo menos o conhecimento e o domínio da nova terra. Em 1492, Cristóvão Colombo, tentando outra rota para chegar nas Índias, que não podia descer a costa da África ali, que já estava dominada pelos portugueses, vai encontrar a América. Sabendo-se disso, né, Portugal e Espanha eles vão dividir ali, intermediado, né, pela Igreja Católica, que vai estar também ali pairando por cima, né, querendo também novos domínios, novas almas para, enfim, expandir suas influências, né, principalmente no Novo Mundo. Vai fazer um tratado. Em 1493 vai ter o Tratado da Bula Intercoiteira, que ela vai dividir, né, as terras, ou o que se pensava ter por terras, entre Portugal e Espanha. O problema é que é só 100 léguas a oeste de Cabo Verde, e isso vai cair no oceano, né, no Oceano Atlântico. Posteriormente, um ano depois, Portugal vai dizer, não, eu quero mais, eu quero 370 léguas a oeste de Cabo Verde, né? E aí, essa faixa de 370 léguas vai definir o primeiro esboço do que seria o Brasil. Então, teoricamente, Portugal vai chegar aqui em 1500, mas já tinha-se o conhecimento, né, do Bartolomeu Dias, já tinha-se o entendimento que a América já foi descoberta por Cristóvão Colombo, e a gente também já tinha, né, o Tratado de Tordesilhas. Então, assim, dificilmente ele chegou por acaso. Já havia interesse dos portugueses em garantir aí pelo menos a conquista e o reconhecimento da nova terra. E assim vai acontecer, né? Nesses primeiros 30 anos, né, nesse Brasil pré-colonial, a gente não vai ter realmente uma obra de colonização, porque a colonização, né, o colonialismo, ele prevê pelo menos uma estrutura social e econômica montada, né, social, econômica e ideológica montada para que se efetive uma colonização. E o que vai acontecer nesse período, na realidade, é só a econômica, né? Ali, mas não vai ter a social nem a ideológica, que vai realmente submeter uma colônia a uma metrópole. Então a gente não tem um processo de colonização e a gente não vai ter todo esse aparato que vai se identificar através, né, de Martim Afonso de Souza, posteriormente, quando a gente entrar em Brasil colônia, né? Então vai ser um período que não vai haver colonização. Vai ser um período também que o Brasil ele fica escanteado, porque Portugal está com o olho, né, na galinha dos ovos de ouro, ou na galinha das especiarias, chamado Índia, que estava dando muito lucro, né? E aí a gente tem aquele contexto do mercantilismo, né, do comércio, que era muito importante para a acumulação de riquezas, e também do metalismo, né? Então Portugal vai chegar aqui e não vai ver comércio, não tem comércio. Portugal vai chegar aqui e no começo ele não vai ver nenhum metal precioso, né? Metais preciosos vão ser descobertos lá no século XVIII, lá na frente. Então, assim, ele olha assim, rapaz, não tem muita coisa aqui não que fazer. Não tem muito o que explorar, né? A gente tem o que aqui à nossa disposição? Um pau de tinta. Literalmente. Uma planta, né?
que você tirando, você consegue o pigmento vermelho para tingir roupas, para fazer móveis, e isso vai ser, né, a base de exploração desses primeiros 30 anos, né, que Portugal vai explorar extensivamente, né, o pau-brasil, e vai explorar através da mão de obra indígena. Nesse momento ainda não é escravidão, né, é um momento que você tem um escambo, né, principalmente, e esses campos eles vão trazer o quê? Vão trazer algumas quinquilharias, algumas coisas, espelho e tal, e vão trocar com os indígenas, né, as etnias indígenas, em troca do trabalho deles para retirar a madeira, né, e, enfim, levar para Portugal. Nesse período a gente vai ter também a caracterização da construção das primeiras feitorias no Brasil, né, e a feitoria é um ponto ali que vai ficar de armazenamento, né, do pau-brasil, e também de comércio ali para receber alguns produtos e tal. Produtos de necessidade básica, né? Para o cara que está lá, o feitor, ele sobreviver também, né? Enfim, vai ter essa primeira obra de feitorização, não vai ter efetiva colonização. Bom, a gente vai ter também o que eu chamo de expedições guarda-costas, que é para o reconhecimento e a proteção do território. Por quê? Porque a Espanha já estava com uma parte. Portugal já estava com outra. Só que na Europa não existe só Portugal e Espanha. Existem outros países. E quem estava interessado também? A França. Né? Principalmente Francisco I, ele não vai reconhecer, né, o Tratado de Tordesilhas. Ele vai dizer, olha, cadê o testamento de Adão que diz que a terra é de Portugal e Espanha? Então ele não vai reconhecer, né? Primeiramente. E bom, né, basicamente eu acho que essa primeira parte é isso, né? A gente vai ter a exploração do Brasil. A primeira concessão ela vai ser dada a Fernando de Noronha em 501, né, para ele explorar o pau-brasil, né, e firma alguns acordos com ele, né? No começo ele vai, depois ele desiste, né, porque não é tão interessante esse investimento inicial, é custoso. E o que a gente tem de mais significativo, além dessa primeira exploração econômica, né, o que a gente tem de mais significativo é o primeiro contato dos europeus com as etnias indígenas, né? Darcy Ribeiro, ele coloca lá no livro, esse livro aqui muito importante, que eu estou lendo, inclusive, recentemente, O Povo Brasileiro, ele coloca aqui que o primeiro contato dos indígenas, né, eles olharam assim e disseram, rapaz, esse povo aí é o povo do Deus Maíra, né, eles vão levar a gente para a terra sem males. Então tem uma visão idílica, tem uma visão, não diria mais inocente, né, porque é uma questão de cultura, mas uma visão mais positiva do português, né, porque para o indígena, na cultura dele, era muito melhor você dar do que receber, né? Você tem uma solidariedade muito grande, coisa que não vai haver no mundo português, né? Então a gente vai ter realmente um enfrentamento do mundo, né? Um enfrentamento de mundo e de visões opostas, porque para o indígena mais importa a vida como fruição, você aproveitar a natureza tal qual ela é, né? E a natureza sempre vai aí lhe suprir do que você precisar, não precisa acumular, você só tem que viver, né? E viver de forma a aproveitar o máximo possível. Já o português via que a vida, na verdade, era trabalho, era uma tarefa a ser realizada. E aí por isso que você vai ter um choque muito grande cultural, porque ele vai ver o indígena de uma forma diferente, claro, é extremamente preconceituosa, dizendo que o indígena era um preguiçoso. Não necessariamente é isso, é porque as concepções culturais são diferentes. Né? E a gente vai ter também o escriba, né, Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever uma carta que ele vai descrever o Brasil. E essa é uma das primeiras literaturas, né, literatura de informação, que você vai ter sobre o Brasil, né, nesse período de descobrimento. Né? E aqui eu vou ler um trechinho para a gente comentar. Né? Era até uma questão do Enem, né, 2013, que fala assim, de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos pareciam muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nele ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então a gente tem aqui um texto muito interessante. Né? Primeiramente, vamos fazer uma análise desse texto. Né? Primeiro ele cita, né, a grandiosidade da natureza. A natureza naquele tempo era extremamente bonita, grandiosa,
naquela parte ali que ele chegou do litoral, né? E o interessante é que a primeira coisa que ele cita nesse texto é que ele está com olho nos metais preciosos, né? Que era o que eles estavam buscando nesse primeiro momento. Se houvesse encontrado metais preciosos, provavelmente a colonização já teria sido mais rápida, né? Mas ela vai se dar através de outros rumos, né? Principalmente através da decadência do comércio aí das Índias. Bom, depois a gente vai ter também uma coisa muito interessante. Quer dizer, ó, o bem mais precioso dessa terra é o povo, porque a gente vai salvar esse povo. Então a gente coloca também, né, tem os motivos mercantis, né, de comércio, né, de lucro, mas tem também os motivos religiosos, né, onde a igreja quer expandir, onde a igreja ela quer salvar almas. E aí tem-se toda uma questão muito complexa, né, relativa ao que seria salvar essa gente, né? O português chegando aqui, o jesuíta chegando aqui, desaculturando esse povo. Será que ele estava salvando esse povo? Numa guerra epidemiológica, né, numa guerra de bacteriológica, né, matando as pessoas através das doenças que eles trouxeram, né? Gripe, varíola, sífilis, né, que não existia aqui, e que o povo daqui não tinha resistência a essas doenças do velho mundo, né? Então a gente tem todo esse contexto de contato primeiro, né? E aí, durante esse período de 1530, a gente vai ter uma relação mais amistosa entre os indígenas e os portugueses, porque vai ter o escambo, eles vão estar interessados nas quinquilharias, mas e posteriormente, quando eles não estiverem mais interessados, o que vai acontecer? A imposição da força e da violência. E aí começa a escravidão, né? E aí começa a mudança de perspectiva do indígena para com o português, né? E nesse período, o português ele vai encontrar na costa brasileira, né, índios de matriz tupi, né? Mas existiam outras matrizes que estavam mais para o sertão. Existiam outras matrizes que estavam ali sendo desocupadas, né, pela ocupação das tribos de matriz tupi, né? E aí os portugueses identificam diferenças entre os indígenas nesse primeiro tempo, né, chamando os tapuias, com um termo pejorativo, daqueles índios mais agressivos, né, daqueles índios mais diferentes culturalmente. E o indígena também ele identifica diferenças entre os europeus, né? Alguns são portugueses, alguns são franceses. Então a gente vai ter todo esse contexto de primeiro contato, entrechoque, conflito realmente, né? E esse primeiro momento ele vai servir, né, para você garantir a posse da terra, né? Principalmente porque ali a França ela não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. Então você vai ter, na realidade, né, nesse primeiro momento, realmente para garantir para que não tenha tantas invasões, né, os corsários franceses, para explorar. Embora que eles invadiram, embora que eles exploraram bastante, isso vai ser um incentivo a Portugal fazer a colonização posteriormente. Vai ser mais um incentivo. Mas, bom, esse é o primeiro período, né, o período chamado Brasil pré-colonial, os principais acontecimentos. Eu tentei mesclar um pouco aqui das minhas anotações, da literatura e de outros livros que eu estava lendo, né. A gente vai continuar, né, falando sobre esse tema. A gente vai entrar, né, agora efetivamente na história do Brasil colônia, né. A partir de 1534 você vai ter as capitanias hereditárias, que é onde você realmente vai dizer Portugal fincou e chegou para ficar e vai explorar essa terra e vai transformar em uma colônia. E a gente vai ver como é que vai acontecer essa história. É uma história muito triste, e, enfim, mas é importante conhecer essa história do nosso país, né? Então é isso, valeu, espero ter ajudado.